Vamos ler a Bíblia. Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 25. Até o 33 eu vou ler. Romanos, capítulo 11, do versículo 25 ao 33, eu vou ler. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Nós lemos até aqui. Hoje, eu me lembro de como eu recebi a salvação. Aquela hora eu já falei, mas o Paul Davis, que toca clarinete, né? Ele veio e conversou um pouco comigo. E ele falou que antigamente ele fazia parte do coral da Igreja Católica. E agora ele começou a tocar flauta. E ele se tornou um tocador de flauta internacional. E ele tem um filme chamado Harry Potter. E todas as partes que tinha que tocar flauta, ele tocou, né? E eu me encontrei com ele e eu convidei ele para poder participar do concerto da IYF. Quando eu escutei a história dele, quando ele cantava na Igreja Católica, ele falou que estava muito triste e preocupado por causa do pecado. Quando eu penso agora, eu estar no púlpito, pregar o Evangelho, para mim é como se fosse um sonho. Eu frequentava uma igreja presbiteriana e sofria muito por causa do pecado. Eu ficava muito angustiado por causa do pecado. Independente do que eu fizesse, parecia que meus pecados todos não iam ser lavados. Por mais que eu acreditasse em Jesus Cristo, porque eu tinha muitos pecados, mesmo que eu orasse para meu pecado ser lavado, parecia que não ia ser lavado. Esse coração ficou bem forte dentro de mim, de que ia ser difícil lavar meus pecados. Em 17, 18, 19 anos, era uma idade que eu estava em crescimento. E era uma época que eu teria muito sono, né, com essa idade. Mas toda madrugada eu acordava bem cedo, ia para a igreja, tocava o sino. Acordava o pastor, agora é hora do culto. De madrugada eu acordava o pastor, participava do culto de madrugada. E depois que todo mundo ia embora, depois do culto de madrugada, eu ficava na igreja confessando todos os meus pecados. E depois de 50 anos que se passou, chegando no dia de hoje, quando eu me lembro daquele meu passado, eu recebi o perdão dos pecados.
Ah, todos os meus pecados foram lavados mais brancos do que a neve. Ah, eu nasci de novo. Ah, então daqui a pouco eu vou para aquele céu eterno. Quando eu penso nisso, isso que eu faço agora, eu sinto como se fosse um sonho. Eu não consigo, tem muitas vezes que eu não consigo acreditar que isso tudo que eu estou vivendo é uma realidade. Nossa, realmente eu sou um pastor. Nossa, eu realmente me libertei do pecado. Nossa, eu vou realmente ir para o céu. Eu fico tão emocionado e fico muito agradecido. Com certeza eu tenho dificuldade na vida, eu tenho muitas pessoas que me perseguem, que me desprezam. Mas mais do que isso, a graça que o Senhor Deus me concedeu, assim como as pessoas do mundo me dizem, dentre tantas pessoas como a areia do mar que existem areia do mar, né? Assim tem tantas pessoas também, como Deus, dentre tantas essas pessoas, me salvou, como Ele me concedeu tamanha graça, como Ele pôde me lavar desse jeito. Quanto mais eu penso, mais grato eu fico. Os coreanos não é o povo de Deus. Os coreanos são considerados gentios. Deus, um dia, escolheu a Abraão. Eu, pela sua descendência, vou fazer com que os povos sejam abençoados. E pela semente de Abraão, Deus fez Jesus Cristo nascer. Deus escolheu aos judeus. Então os gentios, os coreanos, chineses, alemães, ingleses, fora os judeus, todo o restante do mundo é gentios, é considerado gentios. Então são pecadores que têm que receber maldição de Deus. Eles são gentios que não têm os mandamentos de Deus. Eles viveram por milhares de anos dessa forma. E em Lucas tem uma palavra. Em Lucas capítulo 21 tem uma palavra. Lá em Jerusalém, eles vendo, quando eles viram a formosura do templo, Jesus Cristo falou que não ficará pedra sobre pedra, tudo será derribado. O que ele estava falando sobre isso? E depois ele falou que chegaria o tempo dos gentios. Em Lucas capítulo 21 foi a primeira vez que Jesus Cristo falou da época dos gentios. O que é tempo dos gentios? O que é o tempo dos gentios que Jesus Cristo está falando? O que Deus quer fazer com os gentios no tempo dos gentios? Eu procurei Lucas capítulo 21. Vamos todos procurar Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 20. Tem uma palavra aqui. Capítulo 21, versículo 20 ao 24, vamos ler uma vez. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Está falando aqui. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo.
cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, em Lucas capítulo 21, versículo 24, pela primeira vez, Jesus Cristo está falando sobre os tempos dos gentios. Até agora, o povo que acreditava em Deus era o povo dos judeus, eram os judeus. E os gentios, eles não eram circuncidados, eles não tinham mandamentos, não tinham templo, não tinham caminho para receber salvação, tinha que receber maldição. Era um povo amaldiçoado. Esses são os gentios. Que eu saiba, não existe nenhum gentio dentro da nossa igreja. Todos nós somos gentios. Não tem Deus, não tem templo, não tem sacerdote, não tem culto. Nascemos no pecado e morrendo no pecado, nós somos um povo já planejados para receber maldição. São os gentios. Então, qualquer povo de qualquer lugar desse mundo que seja, fora os judeus, todos são gentios. Nascendo como descendente de Abraão, se não receber circuncisão, todas essas pessoas são consideradas gentios. Então, esses gentios jamais tiveram a chance de receber salvação. Mas o que Jesus Cristo falou? Jerusalém será pisada por eles. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pesada por eles. Jerusalém é o lugar escolhido por Deus. Aquela terra aqui tem o templo de Deus. Não os judeus, mas os gentios vão pisar a Jerusalém. E Deus já decidiu um tempo para os gentios poderem receber a salvação. Deus concedeu essa graça para os gentios. Os gentios são pessoas que deveriam receber maldição de Deus. Mas Deus queria permitir um caminho para os gentios receberem a salvação. Por isso Ele permitiu tempos dos gentios. Então, Jesus Cristo, Ele morreu crucificado na cruz. Quando Ele ressuscitou, os discípulos disseram para Jesus: agora é época de reconstruir Israel. Mas Jesus Cristo falou o quê? Não é o tempo que vocês sabem, mas é Deus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Mas Jesus falou que não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém. Jerusalém é dos judeus. Então, é normal. Por quê? Porque os judeus vivem em Jerusalém. E Samaria? Samaria tem judeus, mas também tem gentios. E Samaria, e até os confins da terra, Ele falou que sereis minhas testemunhas. Então, dentro disso, um dia Jesus Cristo, um dia uma mulher gentil foi procurar por Jesus Cristo, uma mulher cananeia.
E ela falou: Senhor, a minha filha está endemoninhada. Ela pediu para curar a filha dela, mas Jesus Cristo nem olhou para ela. Jesus Cristo falou: não é bom tomar ele falou que foi enviado só aos filhos de Israel, aos judeus. Senhor, por favor, me ajude. Aquela mulher estava pedindo. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu fui enviado aos judeus. Eu fui enviado para o povo de Israel. Mas para esses gentios que são como cachorros, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. A gente quando vê, nossa, como Jesus Cristo pode falar assim, né? A gente acha que ele está exagerando. Mas aquela mulher falou o quê? Sim, Senhor. Mas até os cães comem das migalhas que caem debaixo da mesa. Jesus Cristo, a gente pode ver que Jesus Cristo na história expulsou o demônio que estava na filha daquela mulher cananeia. Então Jesus Cristo, para os gentios, ele falou o quê? Que os gentios pisariam Jerusalém, né? Também. Então em Israel, os romanos invadiram Israel, tomaram o templo e invadiram tudo. E o povo de Israel, eles morreram, eles foram vendidos como escravos e eles foram espalhados pelo mundo inteiro. E Jerusalém, chegou a época de Jerusalém ser pisoteada pelos gentios, assim como Jesus Cristo já havia falado. Mas quando a gente vê no livro de Atos, sabe o que é incrível? Em Atos capítulo 8, Filipe pregou o evangelho para o eunuco da Etiópia. O eunuco da Etiópia recebeu a salvação. E em Atos capítulo 9, o apóstolo Paulo recebeu salvação e se encontrou com Ananias, ele recebeu a salvação. E em Atos capítulo 10, aparece uma pessoa chamada Cornélio. E ele era um centurião romano. Ele era um centurião de Roma, então ele era um gentil. Um dia, o Cornélio, ele orou diante de Deus. E apareceu um anjo de Deus e falou: a sua oração e as suas esmolas subiram até Deus. Você manda alguém para Jope e vai para a casa de Simão Pedro. Procura por ele. E o Cornélio mandou uma pessoa para Pedro. Ele procurou por Pedro. Naquele tempo, Pedro, ele estava com fome, porque ele não tinha comido e ele queria comer. E as pessoas estavam preparando comida para ele. E ele foi para o eirado, Pedro. Ele estava no eirado e de repente um lençol desceu do céu. E ele pensou: o que será isso? E lá tinha animais limpos, animais imundos, estava cheio desses tipos de animais. Deus falou o quê? Levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro falou o quê? De modo nenhum, Senhor, porque eu jamais comi coisa comum e imunda, porque eu sou judeu, eu nunca comi coisa imunda. E Jesus Cristo falou o quê? Ao que Deus purificou, não consideres comum. E aí entrou logo a pessoa que Cornélio havia enviado. Aqui tem alguém chamado Simão Pedro? Sim. Ah, como é que o senhor me encontrou? Ah, o centurião Cornélio, ele é uma pessoa muito piedosa diante de Deus, mas pelo comando dele, ele mandou eu vir até você. E pela primeira vez o Pedro, ele foi para a casa de um gentil, o centurião Cornélio. Quando ele foi para a casa dele, ele se prostrou diante de Pedro
E Pedro falou, levante-se, porque eu também sou um homem. Como? Vocês sabem, né, que nós como judeus não nos damos com gentios mais, porque Deus me enviou para você, por que você me chamou? Então Pedro ainda não tinha o coração aberto para os gentios. Mas o Cornélio, ele falou assim que estava orando, e um anjo apareceu, e ele falou que era para te chamar. Todos nós queremos escutar, nós estamos aqui reunidos para escutar a palavra de Deus através de você. Pela primeira vez na vida de Pedro. Mas os gentios não podem receber salvação. Deus, ele não salva aos gentios. Deus não ama os gentios. Ele considera como cachorrinhos. Como eu vou pregar para um gentio? Mas o Pedro que foi conduzido por Deus. Pedro pregou o evangelho de Deus para Cornélio. Mas sabe o que é surpreendente? Dentro do Cornélio, dentro da família de Cornélio, o Espírito Santo entrou e eles começaram a ser transformados. E eles foram renovados. Eles foram renovados. Pedro se assustou. Nossa, até os gentios, o Espírito Santo trabalha nos gentios também. E naquele lugar, ele comandou com que batizassem a família de Cornélio. E Pedro, escutando essa fama de Pedro se espalhando, os circuncidados começaram a criticar Pedro. Como você dizendo ser apóstolo de Jesus Cristo, e você come, bebe, entra na casa de um gentil que consideramos como cachorros. Começaram a querer brigar com Pedro. E Pedro, ele começou a testemunhar. Eu também não quis entrar na casa de Cornélio. Mas Deus mandou fazer assim, mandou eu ir. E eu fui, preguei o evangelho e até os gentios receberam salvação. Eles receberam o Espírito Santo e o coração deles foi transformado. O Espírito Santo de Deus habitou com eles. E ele começou a falar isso. Escutando isso, naquele tempo, as pessoas ficaram assustadas por quê? Então, então também a salvação pode acontecer para os gentios. Eles descobriram isso. Vamos procurar o livro de Atos. Atos, capítulo 11. A partir do versículo 15. Atos, capítulo 11, versículo 11. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. 16. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. 17. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? 18. E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Vamos ler o versículo 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus.
A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Então, o que nós estamos falando agora? Deus mandou Jesus Cristo para essa terra. Mandou para Israel, né? Jerusalém e Israel. Mandou para Jerusalém e Israel. Mas Jesus Cristo, ele foi pregado para os judeus, mas falou que foi dito que chegou o tempo dos gentios. Mas os judeus continuaram não pregando para os gentios. Então Pedro pregando para o Cornélio, que é um gentio. Cornélio recebeu salvação, sua família também. E alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Naquele momento, eles começaram a pregar o evangelho para os gentios. Então, pessoal, se Deus não tivesse concedido essa graça para nós gentios, por mais bonzinhos que sejamos, nós teríamos que receber a maldição eterna, a destruição eterna. Mas para Deus conceder a sua graça para nós, Deus fez com que o povo de Israel ficasse contra Deus, para que tivesse a chance, para que chegasse o tempo que os gentios pudessem receber essa graça de Deus. Deus permitiu tudo isso. Se Deus não tivesse concedido o tempo dos gentios, os coreanos, todos nós teríamos que receber maldição e destruição eterna. Mas Deus concedeu esse tempo dos gentios. Então, através do Antigo Testamento, vamos falar um pouco sobre isso. Vamos ler Oséias, Ezequiel, Daniel, Oséias, capítulo 3, versículo 4. Pessoal, o que eu estou falando para vocês, essa salvação, cada um de vocês que estão aqui, que receberam salvação, Deus concedeu a graça, porque o Deus que é de Israel, Deus é o Deus de Israel. Deus, na verdade, Ele deu essa salvação somente para o povo de Israel, mas o povo de Israel ficou contra Deus. Eles crucificaram a Jesus Cristo na cruz e por causa disso esse evangelho foi levado para os gentios. Por isso que houve o tempo dos gentios. E agora é a época dos gentios. Assim como nós lemos no livro de Atos, pela primeira vez o Pedro pregou para Cornélio, um gentio. E depois eles foram para Chipre e para Cirene pregando o evangelho para os gentios. E os gentios receberam a salvação. E Jesus Cristo falou que os gentios pisariam em Jerusalém até que chegasse o tempo deles novamente. Então, em vários lugares na Bíblia fala sobre isso. Hoje de manhã, o que nós lemos, Romanos capítulo 11... fala o quê? O povo de Israel, eles endureceram o coração e eles crucificaram Jesus Cristo, não quiseram aceitar Jesus Cristo. Por isso, depois que os gentios receberem salvação, depois que Deus, o povo de Israel teve inveja dos gentios que receberam salvação, então eles também vão querer receber salvação. Uma vez veio um missionário de Israel e falou para mim: pastor, os judeus não recebem salvação de jeito nenhum. Por mais que eu pregue o evangelho para eles, eles não recebem salvação. Eu falei: você por acaso já leu o livro de Romanos? Sim, já li, pastor.
É verdade que você já leu? Sim, você já leu Romanos capítulo 11? Sim, já li. O que está escrito ali? Pois é, eu não me lembro direito. Tá, então procurem ler. E ele leu Romanos capítulo 11. Está escrito que os israelitas não iam receber salvação. E ele se assustou, aquele missionário de Israel. Deus concedeu graça para o povo de Israel. Jesus Cristo veio por causa do povo de Israel, mas eles rejeitaram Jesus Cristo. Eles não aceitaram Ele como seu rei e eles crucificaram a Jesus Cristo. E no trabalho de Deus, Deus estava trabalhando pelos judeus, pelos israelitas, e no meio desse tempo, ele arranjou um tempo e colocou o tempo dos gentios. Por isso que os gentios que são desprezados, não têm Deus, não têm Bíblia, não são circuncidados, nós que somos gentios, Deus deu esse caminho para os gentios poderem receber salvação. Ele abriu esse caminho. Então, em Oséias capítulo 3, versículo 4, está escrito o quê? Porque os filhos de Israel, Oséias capítulo 3, versículo 4. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Então, para Deus salvar os gentios, hoje vocês que estão sentados aqui, para cada um de vocês poderem receber salvação, Deus, Ele rejeitou o povo de Israel. Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. No capítulo 3, versículo 5, está escrito o quê? Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Então, o povo de Israel, por muitos dias, assim como Jesus Cristo falou aquela hora, que Jerusalém seria pisoteado, né? Chegando o tempo dos gentios, os gentios pisariam em Jerusalém. Então, os gentios expulsaram todos os israelitas de Israel e eles foram espalhados pelo mundo inteiro e viveram espalhados pelo mundo inteiro. E aí chegou o tempo dos gentios. A partir de Jerusalém, em Cirene, o Cornélio, foi o primeiro gentio a receber salvação, e depois em Chipre, Cirene, eles foram nessas cidades e não pregaram o evangelho só para os gentios, mas começaram a pregar para os gentios. E os gentios começaram a receber salvação, começaram a ser transformados e nasceram de novo. Desde aquele tempo começou o tempo dos gentios. Estimados amigos, mas vocês acham que esse tempo dos gentios vai ser eterno? Não. Deus novamente vai ter misericórdia de Israel. E vai ter o tempo que Ele vai ter misericórdia de Israel e vai acabar o tempo dos gentios. A Bíblia está nos falando isso. Vamos voltar para Romanos capítulo 11. Capítulo 11, versículo 13. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. 15.
Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos, 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, 18. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. 19. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. 20. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Então, o povo de Israel, ele é a verdadeira oliveira. Mas os ramos da oliveira de Israel foram cortados. Os ramos da oliveira foram quebrados. E os ramos da oliveira brava, que são os gentios, foram enxertados na raiz verdadeira. Ou seja, os gentios puderam receber a salvação. Então, as pessoas do mundo... Então, eles foram enxertados na boa oliveira. Porque a boa oliveira que é boa. Eles cortaram da oliveira brava e enxertaram na boa oliveira. Para criar boas oliveiras. Então, Jesus Cristo cortou os ramos da boa oliveira e colocou nós, gentios, da oliveira brava, ramos da oliveira brava. Nós somos como oliveira brava. Ele cortou a nossa raiz, o nosso ramo da oliveira brava, e ele criou esse tempo dos gentios. Até que acabe o tempo dos gentios, o povo de Israel não vão poder receber salvação de Deus. Ou seja, Deus endureceu o coração deles. Então eles têm o coração endurecido, o povo de Israel não acredita em Deus. Então, ultimamente, na Hungria, os judeus, eles... aquela época em que os judeus foram mortos lá na Europa, né? Só sobrou um judeu e ele recebeu a salvação. Ou seja, começou o tempo dos judeus. Sabe o que é importante? No livro de Daniel, fala sobre as 70 semanas. Quando a gente vê essa história, está muito detalhada. A história de Daniel, de 70 semanas. Pessoal, vamos procurar na Bíblia. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Acharam? Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. Depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Está escrito assim.
E depois, versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Pessoal, é um pouco difícil de entender essa parte, né, no começo. Mas, as 70 semanas que estão determinadas que Daniel está falando, o povo de Israel, quando foi levado como escravo para a Babilônia, Deus, ele decidiu esse tempo de 70 semanas. 70 semanas significa o quê? 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. E depois, 6 dias, 7 dias, e depois 8 dias, 9 dias e 10 dias. Hoje em dia tem muitas pessoas, muitos jovens que não usam mais esse tipo de palavra, né? Então, 7 dias. Então, no começo do mês, então, é dia 7 de março. Então, ou seja, dia 17 de março, né? Então, Deus, ele determinou Deus criou esse mundo em 7 dias, né? Ou seja, então, 7 vezes 70, 490 anos. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Não está escrito assim? Então, Daniel capítulo 9, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, o Daniel que escreveu essa palavra, ele foi levado como escravo para a Babilônia e ele estava escrevendo essas palavras enquanto ele era escravo. Então, Daniel e Neemias, na época deles, o muro, o templo de Jerusalém foi destruído, foi queimado, né? E aqui, então está escrito que a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém. Até ungido ao príncipe. 7 semanas e 62 semanas. Então, 7 semanas mais 62 semanas é o quê? 69 semanas. Então, de 70 semanas, se você tirar 69 semanas, então sobra uma semana. Entende? Sobra 69 semanas. Então, 69 vezes 7 dá o quê? 483 anos. Certo? Então, versículo 26 está escrito o quê? Depois das 62 semanas, versículo 25, está escrito o quê? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido, está falando sobre quem? Sobre Jesus Cristo. Então, até a vinda de Jesus Cristo, vão passar 69 semanas, ou seja, 483 anos. Então, depois de 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Ou seja, está falando sobre a morte de Jesus Cristo na cruz, né? E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra.
Então, depois que passar esses 69 dias, 69 semanas, então, 69 vezes, depois que passar essas 69 semanas, então vai ter que entrar direto na 70ª semana. Depois que acabar, que será ser morto esse ungido, nesse tempo que sobra, das 69 para 70, sobra esse tempo que Deus criou para os gentios. Então, os gentios vão receber salvação, vão nascer de novo. Por quê? Sobrou um dia, né? Ou seja, 7 anos. Então, quando começa? Então, depois que acaba o tempo dos gentios, começa novamente o de Israel. Então, acaba o tempo dos gentios. Então, vai sobrar essa última semana, ou seja, esses 7 anos, que vai continuar o plano de Deus. Então, assim como Deus falou, Jesus Cristo já falou, o povo de Israel, se tornando o tempo dos gentios em Israel, então, os romanos destruíram o santuário de Jerusalém, e todo o povo de Israel foi espalhado pelo mundo inteiro. E assim, Deus abriu um caminho para que nós, gentios, pudéssemos receber salvação. Amém? Então, até quando isso vai continuar? Então, o povo de Israel não podia entrar lá em Israel. Mas em 1948, o povo de Israel ganhou a independência. Eles estavam espalhados no mundo inteiro. E quando o povo de Israel, o país de Israel recebeu independência, eles criaram soldados secretos. E eles começaram a chamar o povo de Israel. E entrou um, entrou outro. Aí um dia eles decidiram que iam proclamar a independência. E aí o povo de Israel recebeu a independência. E naquele tempo os palestinos estavam vivendo lá. E os palestinos se assustaram e fugiram. E desde então o povo de Israel novamente começou a viver em Jerusalém. Então, se acabou o tempo dos gentios, não tem que começar novamente de Israel? Não, porque ainda não foi feito o templo. Então, em Minnesota, uma cidade dos Estados Unidos, os judeus, eles estão com todo o material, eles lavraram todas as pedras já está toda lavrada a pedra, só construir o templo, que já está tudo preparado. Eles já esconderam num lugar secreto, está tudo preparado para reconstruir o templo. Já está faz tempo preparado, mas ainda o povo de Israel não conseguiu construir. Porque onde tem que construir o templo, tem o muro. Então, tem o muro do templo e eles encheram, o muro está ali, mas eles encheram com pedra e terra e fecharam aquele lugar. E ali naquele topo, eles construíram a mesquita. Então, até hoje, lá no lugar do templo de Israel, está construída a mesquita. Então, eles querem construir o templo, mas não dá, por quê? Porque tem uma mesquita naquele lugar. Aquele lugar que tem a mesquita. Então, os judeus também fizeram ali, querem fazer o seu templo ali, os católicos também construíram o seu templo ali. Então, se a gente calcular o valor por metro quadrado lá daquele templo, deve valer milhares de dólares. Mas os judeus querem construir o templo ali. Ninguém sabe quando esse templo vai ser reconstruído. Ninguém sabe. Mas quando for reconstruído esse templo, desde então, a última semana que falta, os 7 anos vão começar.
Quando começar esses 7 anos, o povo de Israel vai sacrificar a Deus. Por 3 anos e meio, ele vai ser deixado sacrificar a Deus. Mas depois, nos 3 anos e meio que sobrarem, a abominação desoladora vai dizer que ele é Deus e vai mandar sacrificarem para ele. Muitos estudiosos da Bíblia dizem que essa abominação desoladora é o Papa. Então, por 3 anos e meio, depois de 3 anos e meio, não vão deixar mais adorar a Deus e sacrificar a Deus, mas essa abominação desoladora vai mandar sacrificar para ele. E Daniel falou que tem que saber, né? Quando, pois, vir o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo que quem lê entenda, né? Então, a gente, se for rápido, daqui a alguns anos vai ser construído. A gente não sabe se vai ser construído daqui a 20 ou 30 anos. Mas já está tudo preparado para o templo de Jerusalém ser reconstruído. Não vai ser daqui a uns 1000, 2000 anos. A gente acredita que vai ser daqui a pouco tempo. Então, o que eu quero falar para vocês hoje? Nós, gentios, que tínhamos que receber destruição, Deus concedeu esse tempo dos gentios. Então, Daniel capítulo 9, versículo 26. Depois das 62 semanas será morto, ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amados irmãos e irmãs, um dia, por 50 anos, eu estou aqui no púlpito, pregando a palavra. Ontem foi o meu aniversário. Agora, na idade da Coreia, eu tenho 70 anos, né? Porque eu nasci em 1944. Agora eu tenho 71 anos, né, na idade da Coreia, mas eu tenho exatos 70 anos. Ultimamente eu tenho tido esse coração. Deus, assim, pessoas gentios como nós, o Senhor concedeu essa tamanha graça. Eu recebi a salvação. Eu me tornei pastor. Eu estou pregando esse evangelho de Deus. Pessoal, eu não sei quanto tempo resta para os gentios. Ninguém sabe. Há um tempo atrás, no jornal, o Papa de Roma falou, eu escutei que ele quer fazer uma aliança entre a Palestina e o Israel. Vocês já escutaram essa notícia? Quanto será que resta ainda? Está acabando o tempo dos gentios e vai voltar o tempo de Israel. Então, o que será que vai acontecer? Eu não consigo nem imaginar. Amados irmãos e irmãs, nós, pelo sangue de Jesus Cristo, recebemos essa especial graça da salvação. Mas nós não vivemos pelo Evangelho, vivendo como escravos da carne, seguindo o desejo da carne e a cobiça da carne. Então, pessoal, quando a gente lê essa Bíblia, o ancião Muno, ele me falou assim:
Nos Estados Unidos, alguém fez tipo um documentário, falou sobre as pedras lavradas que já foram lavradas para construir novamente o Templo de Jerusalém, né? E eu falei, eu gostaria de ter esse documentário para assistir junto, né? Se vocês conseguirem arranjar, por favor, vamos assistir juntos. Estimados amigos, hoje uma coisa que eu quero falar para vocês, com toda sinceridade, pelos 50 anos que se passaram, eu não olhei para nenhuma outra coisa, somente olhei para o Evangelho, vivi pelo Evangelho. Muitas pessoas me perseguiram, muitas pessoas me desprezaram falando mentiras. Mas enquanto eu preguei o Evangelho, Deus me fez vencer todas as coisas. Surgiu frutos da salvação. E eu agradeço muito que as pessoas nasceram de novo. Na nossa igreja também tem muitas mentiras. Tem muitas pessoas que falam mentiras sem sentido. Tem muitas pessoas que escutam essas coisas, mentiras que não fazem sentido. E escutam e entram em tentação por causa dessas mentiras. Mas Deus me estabelecendo como servo para pregar o Evangelho, eu vivi esses 50 anos somente vivi pelo Evangelho. Independente do problema que eu me deparei, Deus me protegeu e eu vi o Espírito Santo trabalhando. Hoje de manhã, eu gostaria de falar isso para vocês. Um irmão. Tem irmãos que vivem a vida inteira pela sua carne, embora seja o irmão que recebeu a salvação. Tem irmãos que somente vivendo pelo Evangelho não tem tempo de olhar para a sua carne. Então, pessoal, a pessoa que vive pela carne, a pessoa que vive pelo Evangelho, tem mais dificuldade, tem mais pobreza, tem mais dificuldade? Não. Deus se agrada que nós preguemos o Evangelho. Independente da pessoa que seja. Independente de pregar bem ou não. Para as pessoas que pregam o Evangelho, Deus concede a sua graça. Eu descobri isso. Então, pessoal, na nossa igreja, dentre os pastores também, tem pastores que não olham para a sua carne, mas só vivem pelo Evangelho. A igreja se renova. Deus dá um corpo saudável, dá também o dinheiro que precisa. Mas quem vive pensando em si, quem vive pensando pela sua carne, no final, Deus não permite com que essa pessoa ministre mais e acaba vivendo uma vida muito difícil. Amados irmãos da igreja, quando a gente vê a Bíblia, não vai ser eterno esse tempo dos gentios. Jesus Cristo falou que vai ter o fim do tempo dos gentios. Em Romanos também. Porque os judeus, eles ficaram contra Jesus Cristo. Deus, ele fechou esse tempo para os israelitas, deu para os gentios, e quando acabar dos gentios, vai voltar o tempo para os israelitas. Está escrito isso na Bíblia. Nós recebemos tamanha graça, tamanha bênção. Muitas pessoas estão presas no seu pensamento. Quem bebe é alcoólatra. Não pense em outra coisa senão a bebida, só enxerga a bebida. Um viciado em droga, quem é viciado em droga, não pense em outra coisa senão em droga. Não tem tempo sobrando para enxergar outra coisa senão para droga. Se nós acreditarmos na palavra de Deus,
Tem um tesouro escondido dentro da palavra de Deus. Mas se a gente se aprofundar na carne, a gente só enxerga as coisas da carne, não consegue enxergar mais nada. Acabamos nos tornando cegos. Por isso, pensa que se acha, pensa que é bom, pensa que é inteligente, pensa que é grande, pensa que tem abundância. É cego nessa preciosa vida espiritual e acaba tendo uma vida miserável. Hoje, eu gostaria de falar para você, de avisar vocês o que eu desejo de vocês, irmãos. Hoje de manhã uma irmã veio e testemunhou. A igreja falou, faça um estudo bíblico. Ela não sabe fazer estudo bíblico, ela não sabe pregar bem. Mas, obedecendo a palavra, ela quebrou o coração e começou. E ela falou, ela testemunhou, deu precioso testemunho das pessoas recebendo salvação. Estimados amigos, até quando vocês vão viver presos na carne, escravos da carne? Vocês acham que esse tempo vai durar até quando? Nós não sabemos exatamente, mas está muito próxima a vinda de Jesus Cristo. Até um tempo atrás, Jesus Cristo vai voltar. As pessoas, quando falavam isso, Satanás fez com que a gente escutasse que a volta de Jesus Cristo era coisa de herege, era uma coisa louca. Mas, pessoal, vendo essas 70 semanas que Daniel falou, e vendo o tempo dos gentios, realmente a gente vê que está muito próximo a volta de Jesus Cristo. A gente não sabe quanto tempo falta para a volta de Jesus Cristo, mas é verdade que está muito próxima. Pessoal, como vocês querem viver? Os drogados somente pensam em droga. Os alcoólatras só pensam em bebida alcoólica. Os viciados em jogo só pensam em jogo. Assim também, quem está preso no mundo, não conhece a Deus, só dizendo eu recebi salvação e vive preso no pecado, quanta vergonha vai ter diante de Deus? Pessoal, se sobrou 30 anos daqui para frente, é um curto tempo. Se sobrou 50 anos também é um curto tempo. A gente não sabe se Jesus Cristo vai voltar antes disso. Quando eu vejo, é uma realidade que Jesus Cristo está bem próximo à sua volta. Não vamos viver presos à cobiça da nossa carne, mas vamos viver pelo Evangelho. Eu desejo com que vocês se tornem nesse tipo de pessoa. Que Deus, se agradando de vocês, que as pessoas recebam a salvação, os seus familiares, as crianças ao seu redor, preguem o Evangelho para elas, que elas também sejam estabelecidas como pessoas de fé. Os estudantes da escola, os estudantes da universidade, tem tantos jovens que estão presos na carne. Que vocês tenham um tempo especial para pregar, para vocês orarem pelos seus filhos, para serem estabelecidos na fé. Que cada um de nós, próximos a nós, possam receber a salvação. Não falta muito tempo. Que vocês vivam somente pelo Evangelho e que fiquem diante de Deus, depois de viverem pelo Evangelho. Até aqui.